Este dia, já começando nossa live, mais um dia, né, na presença de Deus. Estamos aqui entusiasmados porque Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. E todos os dias nós temos o privilégio de termos a palavra para podermos desfrutar, né? E já peço ao Espírito Santo de Deus para estar aqui conosco, trazer discernimento, clareza, trazer sabedoria nessa live hoje para nós, né? Nós vamos para a leitura de 2 Reis 17, que diz assim, ó: quem se afasta de Deus aos poucos, um dia percebe que foi longe demais, né? Nós devemos ter muito cuidado com as concessões, com as pequenas concessões que nós vamos deixando, e aí ela vai causando grandes consequências, tá? O perigo de se afastar de Deus aos poucos, como fez, né, Oséias, né? Ele foi rei de Israel, e ele, no Império da Síria, ele conquista Samaria, e aí o Império da Síria conquista Samaria, o povo de Israel, ele vai ao exílio, e o povo se afastou de Deus e praticou idolatria. Israel recebe outros povos, então começa a existir as misturas de crenças e práticas religiosas, né? Então o que acontece? Começa a misturar vários povos, várias crenças. Isso aconteceu muito em Salomão, né? Salomão casou com várias mulheres, e aí cada mulher tinha sua crença, tinha sua religião, e começou a vir aquelas pequenas concessões. Lu, minha princesa, tudo bem, meu amor? Deus te abençoe, toda a vida, Deus abençoe. Que, então, a gente começa a perceber desse cuidado que a gente tem que ter de blindar o altar do Senhor. Hoje eu fico vendo, sabe, gente, com tantas filosofias, com tantas ideologias, quanto que isso é perigoso. A gente precisa estar o quê? Na palavra, porque a palavra não mente. E eu falo isso de todas as igrejas, tá? A igreja, ela é formada muitas vezes e liderada por homens. E o homem, ele interpreta a palavra como ele quer. Mas a palavra, ela é fiel. Por isso que a gente faz a leitura aqui da palavra. Não fala o que a Cíntia pensa, fala o que a palavra diz. Entende? É diferente isso. Então vamos pedir ao Espírito Santo esse discernimento. Nós vamos para a leitura de 2 Reis 17. E diz assim: no ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não era rei de Israel os que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo o servo dele e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Síria achou Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Sol, rei do Egito, e não pagava os presentes do rei da Síria cada ano como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou em cárcere. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio a Samaria, e cercou 3 anos. E no ano 9º de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e transportou Israel para a Síria. E fê-lo habitar em Ala e Abó, junto ao rio Gozã, e nas regiões dos Medos. E sucedeu assim que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor sem Deus, e fizeram subir a terra do Egito, de debaixo da mão do faraó, rei do Egito, e temeram aos outros deuses, e andaram no estatuto das nações do Senhor, e lançaram fora diante dos filhos de Israel, nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, o seu Deus, e edificaram altos de todas as cidades, desde a torre de Atalaias até a cidade forte, e levantaram estátuas e imagens de bosques em todos os altos outeiros e debaixo das árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos das nações, que o Senhor transportará de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. E serviram a ídolos, dos quais o Senhor lhe dissera: não fareis essas coisas. E o Senhor protestou Israel e Judá pelo ministério de todos os profetas e todos os viventes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardeis meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei aos vossos pais, para que vier o ministério dos meus servos aos profetas. Porque não deram ouvidos antes, endureceram a cerviz, como serves dos seus pais, e não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os estatutos e concerto, fizeram seus pais, como também os testemunhos com quem protestaram contra eles, e andaram após vaidade, ficaram vãos,
como também após as nações estavam na roda dele, das quais o Senhor não tinha dito, e não fizeram como elas, e deixaram todos os mandamentos do Senhor sem Deus, e fizeram imagem de fundição, 2 bezerros, fizeram um ídolo no bosque, prostraram perante o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo os filhos e as filhas, e deram adivinhações, e criaram agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se dignou de Israel e tirou diante da face, nada mais ficou senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, oprimiu e deu às mãos de despojadores, até que tirou diante da sua presença. Porque depois o Senhor rasgou a Israel a casa de Davi, e eles fizeram o rei Jeroboão, filho de Nebate, e Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e nos fez pecar grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel e todos os pecados que Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram deles. Até o Senhor tirou Israel de diante da presença, como falara pelo ministério de todos os servos e profetas. Assim foi Israel transportado da serra da Síria, onde permanecerá até o dia de hoje. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, de Cutá, de Avá, de Amate, de Sepharvaim, e fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram Samaria como herança e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio sua habitação ali não temeram o Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões, e mataram algum deles. E pelo que falaram do rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria não sabe o costume do Deus da terra, pelo que mandou leões entre elas, e eis que mataram, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levais daqui os sacerdotes que transportaste lã, e vá que eles habitem e ensinem os costumes do Deus da terra. Veio, pois, os sacerdotes que transportaram de Samaria, habitam em Betel, e lhe ensinou como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez os deuses e os puseram na casa dos altos dos samaritanos, e fizeram cada nação na sua cidade, das quais habitavam. E os babeus fizeram Sucote, Benote, e os de Cutã fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima, e os heveus fizeram Nibás e Tartaque, e nomes bem desafiadores. Sefavitas queimaram os filhos do fogo, e Adrameleque e Anameleque, deuses de Sepharvaim. Assim temiam o Senhor de todos os mais humildes, e se fizeram sacerdotes em lugares altos, os quais exerciam mistérios nas casas dos lugares altos. Assim o Senhor temiu também os deuses que serviam, segundo os costumes das nações entre os quais tinham sido transportados. Até os dias de hoje fazem segundo os primeiros costumes, não temem o Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças, e segundo a sua lei, e segundo o mandamento do Senhor, ordenou os filhos de Jacó, que deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito um concerto com eles, e lhes ordenara, dizendo: não temereis aos outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem vos servis, nem sacrificareis. Mas o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito, grande força no braço estendido, e temerei, e vos inclinarei, e ele sacrificareis. E o estatuto e as ordenanças da lei do mandamento escreveu, e tereis cuidado de observar todos os dias, não temerei a outros deuses. E o concerto que fiz convosco, e não vos esquecereis, e nem temereis a outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e eles livrará das mãos de todos os inimigos, porque eles não ouviram antes, fizeram segundo o primeiro costume. Assim as nações temiam o Senhor, e serviam as suas imagens de escultura, como fizeram seus pais, assim também seus filhos, e os filhos dos seus filhos até o dia de hoje. Serviam seus mais... forte, né? Então vamos aqui ao discernimento do Senhor. Primeiro, afastamento de Deus acontece gradualmente. Você sabe aquela besteirinha? Eu tô só olhando aqui, eu só vou domingo para a igreja. Porque hoje eu não vou ler o devocional, hoje eu não vou ler a palavra. Porque é só um pouquinho, é só
sabe? Então você vai se afastando aos poucos. Nós precisamos cuidar do nosso coração diariamente. Nós nos alimentamos todos os dias, nós precisamos tomar banho todos os dias, nós precisamos fazer exercício todos os dias. Então é uma constância, uma disciplina espiritual, certo? Segundo, ignorar os profetas e os avisos de Deus traz consequências. Deus falou com o povo antes, Deus mandou profetas, Deus falou, Deus avisou, Deus alertou, Deus mandou cumprir os mandamentos. Nessa parte aqui ele fala muito isso claro, né? Ele deixa muito... E o Senhor protestou Israel e Judá pelo mistério de todos os profetas e videntes, dizendo: convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei aos vossos pais, porque enviei o mistério dos meus servos, ministério dos meus servos e profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram o seu serviço, como o serviço de seus pais, e não creram no Senhor, seu Deus. Então aqui o Senhor vai falando aqui com eles, né? Então Deus fala antes. Terceiro, idolatria não é apenas adorar imagens. Tudo que ocupa o lugar de Deus pode se tornar uma idolatria. Um relacionamento pode se tornar idolatria. Um trabalho pode se tornar idolatria. Filho pode se tornar idolatria. Tudo em excesso, gente. Faz mal. A diferença entre o antídoto e o veneno é a dose. Então, o que a gente tem que buscar é a dose. Se eu ficar o dia inteiro na academia, é um excesso, isso vai fazer mal. Se eu beber até o excesso de água, vai fazer mal. Então, nós precisamos buscar essa dose de Deus. Uma dose diária com o Senhor. Amém? Então, tudo que ocupa o lugar de Deus pode ser, às vezes, o trabalho. Pode estar ocupando o lugar de Deus. Porque quando eu priorizo, coloco em primeiro lugar qualquer coisa, no meu coração, já está ocupando o lugar de Deus, tá? Isso aqui eu tive que aprender muito, que eu colocava muita coisa, tá? As escolhas espirituais impactam e afetam gerações. Então, olha o que vem causando vários reinados, várias lideranças desobedientes ao Senhor. Foram vários, gente. Era um atrás do outro, desobedecendo, tá? Deus é justo e misericordioso. Existe uma correção divina que é para a restauração. Então, o que eu quero que você declare hoje comigo? Eu vou permanecer firme em Deus. Eu vou permanecer firme em Deus. Eu vou permanecer firme em Deus. E nós estamos num tempo, gente, que é fundamental isso. Porque estamos o tempo todo sendo distraídos e levados a esses pequenos afastamentos. Em vez de ler a palavra, eu estou olhando o celular. Em vez de assistir uma pregação, eu estou olhando a vida do povo. Em vez de estar às mesas, nós estarmos sentados às mesas falando das bênçãos da palavra do Senhor, nós estamos cuidando da vida dos outros. Então nós precisamos realmente ceifar e trazer uma polda em tudo aquilo que nos afasta de Deus. Se você tem amizades que te afastam de Deus, não é que você não vai mais falar com a pessoa, mas são amizades que não vão mais sentar na tua mesa de intimidade, sabe? Eu vim pra cá e eu tenho realmente, assim, aqui a minha igreja, né, a Mais Vida, e fui lá na minha pastora, a gente passou momentos de muita troca, de muita coisa bacana, e ela me acompanha, eu gosto de ir lá pra, tipo, falar, né, como é que eu tô, como é que tem sido, quais são os desafios, quais são essas coisas. E eu fui abrir meu coração lá pra ela e tal. E assim, foi muito maravilhoso, porque ela ora e traz discernimento. E eu já tô aqui com algumas coisas que eu tenho que estudar. E o que é bom, quando a gente pega uma liderança que ela tem sabedoria, ela me deu palavra. Ela, filha, lê tal palavra, lê tal história, que eu acho que vai falar com você. E é isso que a gente precisa buscar. Líderes que estão pautados na palavra do Senhor, não naquilo que é bom para que a gente escute. Um líder, ele não vai falar o que você quer ouvir, ele vai falar o que você precisa ouvir. Uma verdadeira amizade não vai falar para você o que você quer, vai falar para você o que você precisa ouvir. Amém? Com amor, com carinho, querendo que você cresça e evolua, certo? Então nós estamos num tempo que precisamos vigiar. Vigiar e orar, né? Orar e vigiar, né? Então o tempo todo a gente precisa estar buscando isso no Senhor. Amém? Então que Deus te abençoe, Lu. Super beijo, Deus te abençoe, princesa. Assim, tenho visto muito Deus cumprindo as suas promessas na sua vida, que Ele continue a cumprir. Deus abençoe, doutor Davi, Leiloca. Deus abençoe todos vocês que vão achar essa live depois. Essa é uma semeadura por reino, por Senhor. Hoje nós estamos na live 1903, para a glória e honra do Senhor Jesus. E nós vamos estar aqui todos os dias.
Que Deus te abençoe até o dia que o Senhor, né, me chamar. Eu espero que demore mais um tiquinho, sabe? Eu queria fazer umas coisas ainda aqui, se Ele me permitir. Mas glória a Deus, né? Que Deus te abençoe, queridos. Sabe? Assim, que Deus esteja com você. Não abra mão da presença. Não abra mão do Senhor. Nada, nada, nada nesse mundo vai te dar a paz, a alegria, a felicidade, o amor que Deus pode te dar. Nada. Ninguém vai conseguir te dar isso. Amém? Só Ele. Deus te abençoe. Fique com Jesus.